Olá, eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista obstetra e especialista em medicina fetal. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a sexualidade feminina nas diferentes fases da vida da mulher. Para começar, eu queria explicar que o termo sexualidade, ele não diz respeito a sexo, a relação sexual, e sim a pulsão de viver, e quem somos e como nos comunicamos com o mundo externo, em todas as coisas da nossa vida, não apenas no quarto ou em relacionamentos amorosos. Então, quando a gente fala sobre sexualidade saudável, de entendimento do próprio corpo e como nós expressamos quem somos às outras pessoas. Tem muito mais a ver com relação interpessoal no geral do que com sexo ou relação sexual especificamente. Infelizmente, atualmente, a sexualidade feminina sofre uma pressão muito grande da sociedade em que vivemos. Faz muitos anos que nós somos reprimidas do ponto de vista sexual e físico, de corpo. E muitas vezes a gente não tem nem dimensão de quanto que essa repressão ao longo de tantos anos tem efeitos tão importantes, negativos, na forma com que nós conseguimos desenvolver o nosso autoconhecimento, a nossa autonomia e o nosso autoamor mesmo, a forma como nós conseguimos entender o nosso próprio corpo e viver de forma livre a expressão de quem somos na sociedade. É muito tabu falar sobre sexualidade, sobre prazer feminino, sobre corpo feminino, mas é só através da comunicação desses temas que a gente vai aos pouquinhos, trabalho de formiguinha, quebrando esses tabus que são culturais. E se eles são culturais, eles foram construídos. E se eles foram construídos, então nós podemos desconstruí-los. E é isso que eu pretendo fazer um pouquinho aqui nesse vídeo com vocês. Eu vou começar a falar agora, então, sobre as diferentes fases da vida da mulher, desde a infância até o fim da vida, e relacionar isso com a sexualidade. Então, quando nós somos crianças, meninas, a sexualidade diz respeito àquele entendimento do nosso corpo como sendo um corpo feminino diferente do corpo do amiguinho masculino. Então, nessa fase inicial da infância, tem muito a ver com o descobrimento do corpo. E o jeito que as pessoas que estão ao redor dessa criança menina explicam essa sexualidade, explicam esse corpo. E aí, mais uma vez, eu vou fazer esse parênteses de que sexualidade, eu não estou falando de relação sexual em crianças, tá? Claro que não. Eu tô falando sobre sexualidade no sentido de entender o próprio corpo, de expressão de quem é essa criança, de como ela se porta na sociedade. Então, as pessoas que estão em volta dessa criança, elas são as responsáveis por ensinar o que é o corpo, como funciona o corpo, e o tom que essas pessoas dão para essa criança é extremamente importante para o resto da vida toda dela. Então, se uma criança menina novinha aprende que o corpo feminino é um corpo ruim, defeituoso, que é horrível ser mulher, que só dá problema, que tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas podem te ferir por você ser mulher. Essa criança, ela cresce com essa verdade de que o corpo dela é um problema, de que ser mulher é um defeito, de que era melhor ter sido homem. E tudo que acontecer relacionado a esse corpo dela durante a vida, ela vai estar vivenciando isso de acordo com esse tom que foi passado para ela na infância. Então, falando sobre sexualidade na infância, eu acho que a gente tem que principalmente focar na questão da educação. Então, aprender desde criancinha que o nosso corpo ele é saudável, que o nosso corpo é maravilhoso, que as coisas que acontecem no nosso corpo, e daí eu já vou entrar um pouco na puberdade, elas acontecem com um propósito e com um equilíbrio que é maravilhoso, assim, é incrível o equilíbrio do corpo. Do masculino também, mas aqui a gente tá falando sobre as mulheres, né? Então a gente tem essa criança que na infância ela aprendeu sobre o que é o corpo dela e as diferenças entre o corpo feminino e o masculino e os limites disso. E quando a menina entra na puberdade, ela tem o despertar hormonal. Com esse despertar hormonal, os nossos ovários começam a produzir os hormônios sexuais, sendo que os principais são estrogênio e progesterona, e ela vai
começar a ter os caracteres secundários, mama, pelos e, eventualmente, a primeira menstruação, que a gente chama de menarca. Esse evento também é muito importante para a próxima fase da vida dessa mulher que vai estar menstruando, essa menina que vai virar uma mulher que menstrua. Nesse momento, eu volto a dizer, o jeito com que essa menina aprende sobre menstruação vai guiar toda a adolescência dela e o início da vida dela até ela engravidar. E isso pode ser positivo ou negativo. Então, essa menina ela pode receber uma informação das pessoas que educam ela, de que essa menstruação é uma coisa incrível, que vai fazer você engravidar um dia, que faz parte do mecanismo cíclico natural do corpo feminino e que é uma coisa boa, faz parte do funcionamento saudável e normal de um corpo de mulher. Ou ela pode receber uma informação de que é um saco, de que menstruação é sujo, de que é nojento, de que tem que esconder, de que tem que tomar cuidado para ninguém saber que você está menstruada, que infelizmente é o que acontece em muitos casos. E essa menina que recebe essa informação de que menstruação é ruim, ela não entende por que então o nosso corpo menstrua, né? E ela vai passar muitos anos da vida dela brigando contra isso, até eventualmente ela pensar por si própria e talvez questionar essas coisas que foram ensinadas para ela. Então, mães que estão assistindo, pensem isso. Muitas vezes é através da educação das nossas filhas que nós conseguimos ressignificar coisas que foram passadas de forma talvez um pouco violenta para nós mesmas. Então, esse episódio da menarca é um episódio muito importante da vida das meninas e que pode ser uma coisa super positiva e não vergonhosa. Na adolescência, é a fase de despertar sexual, geralmente, né? Então, muitas meninas vão ter as primeiras experiências sexuais na adolescência. Esse é um período de muito rebuliço hormonal e social. Falando do ponto de vista da psicologia, é a fase onde a pessoa ela se identifica como o próprio eu e precisa ter um certo afastamento dos criadores para realmente criar quem ela realmente é. E é por isso que os adolescentes geralmente se afastam um pouco da mãe ou da pessoa que está nesse papel de mãe e tem esse momento de rebeldia, digamos assim, e isso é natural da adolescência. É claro que isso precisa ser dosado, né? E existem casos em que a pessoa começa a ter comportamentos que não são naturais, mas um certo estranhamento, um certo afastamento é esperado do desenvolvimento psíquico normal. E a sexualidade entra nesse momento como parte desse desenvolvimento de identificação de quem é aquela pessoa. Nessas primeiras experiências sexuais, é muito importante que o adolescente, que a mulher adolescente, né, tenha um conhecimento do próprio corpo, porque é muito mais fácil você ter prazer numa relação sexual ou em qualquer tipo de atividade sexual se você conhece os seus próprios pontos de prazer no seu próprio corpo. O que eu vou falar agora serve para adolescência, mas já entra na vida adulta, porque infelizmente hoje em dia nós temos muitas mulheres adultas que ainda não conhecem o seu próprio corpo e ainda tem muito tabu com relação às coisas que eu vou abordar agora. É muito importante que no desenvolvimento da sexualidade com o outro, antes disso, ou concomitante a isso, haja o desenvolvimento da sua sexualidade com você mesma. E isso passa completamente do autoconhecimento do corpo. Então, a prática da masturbação, a prática de você realmente estudar o seu corpo, pegar um espelho, olhar o seu órgão genital, passar a mão no seu corpo, sozinha, né, eu digo, para você entender que partes do seu corpo que você gosta de ser tocada, que partes que você não gosta, isso é essencial para que quando você tenha um contato com outra pessoa, você possa conversar com essa pessoa sobre as coisas que você gosta e que você não gosta. E aí entra a segunda parte essencial da sexualidade no geral, que é comunicação. Infelizmente, por causa de tudo que eu já falei quanto a tabu de sexo e da sexualidade feminina e do prazer feminino especificamente, existe essa dificuldade de comunicação. Então é muito incomum que os parceiros sexuais sentem e falem, eu gosto disso, eu não tô gostando disso. Porque, infelizmente, principalmente as mulheres, muitas vezes elas acham que elas têm esse dever de dar prazer e que se elas não estão sentindo prazer com alguma coisa, é porque tem algo errado com o corpo delas. E muitas vezes não é isso.
Muitas vezes é só uma falta de comunicação ou um estímulo errado mesmo, né? Infelizmente, a gente vive numa sociedade em que a grande maioria das pessoas aprenderam sexo na pornografia. E isso tem consequências, tanto para os homens quanto para as mulheres, de uma educação sexual errada. Porque a pornografia, ela mostra um sexo que não é real. Em que nem o homem naquele momento está sentindo prazer fazendo aquilo e muito menos a mulher. E daí você pega jovens ou mesmo adultos que têm essa experiência de ver esse tipo de sexo e quando eles tentam aplicar isso na vida real, isso não dá muito certo. E isso gera frustração. E é através da comunicação entre os parceiros e do autoconhecimento do corpo de cada um, do homem com ele mesmo e da mulher com ela mesma, que é possível tentar melhorar essa sexualidade e esse prazer para os dois e particularmente para as mulheres, né? Já que estou falando com vocês aqui. Avançando um pouquinho mais na vida da mulher, pode ser que essa mulher engravide e daí a sexualidade durante a gravidez é um tema à parte. A gente inclusive vai ter um vídeo sobre isso. Mas só para pincelar, o que eu posso dizer para vocês é que é extremamente variável. Então, existem mulheres que têm um aumento da libido e que se sentem maravilhosas na gravidez e que têm muito tesão e, portanto, têm vontade de explorar e de ter uma vida sexual ativa durante a gravidez. Por outro lado, tem mulheres que não querem ter nenhum tipo de contato sexual. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa e de momento, né? Também, mesmo dentro da gravidez, se a gente for dividir, geralmente o segundo trimestre, que é a metade ali da gravidez, né? Dos 3 aos 6 meses, mais ou menos, que é o momento que talvez ela se sinta melhor fisicamente, porque no comecinho da gravidez existem mulheres que sofrem muito com náuseas e esses sintomas iniciais, e no final da gravidez a barriga já está muito grande e isso pode também causar alguns incômodos físicos, que podem afetar aí essa vontade de ter ou não sexo, né? Então a gravidez é um período totalmente variável, né? Pode ser que ela queira muito transar e pode ser que não, e tudo é normal, né? É tudo uma questão de conversar e de respeitar aí as diferentes fases dessa libido e da vida sexual no geral. Após a gravidez existe o período da quarentena, né? Que é um período onde a mulher ela não deve ter relação sexual, até por uma questão de infecção, para prevenir uma infecção nesse útero que está aberto ou que passou por uma cirurgia, no caso da cesariana, né? E a volta à atividade sexual também é bem complicado, assim. O puerpério, no geral, é um momento que, no geral, as mulheres elas não têm muito interesse sexual. E muitas pessoas acabam falando, isso é por causa da amamentação, isso é por causa da progesterona alta. Mas é muito simplista a gente colocar a culpa no hormônio de um período tão complexo da vida da mulher. Um período em que ela se vê totalmente privada de sono, totalmente ansiosa e se sentindo sobrecarregada de ter que cuidar do bebê, que depende 100% dela. Então é um período social, familiar, emocional muito típico, muito específico, em que toda a energia da mulher está focada em cuidar do filho. E quando a gente fala de libido, libido é energia sexual, vital, criativa, que a gente fala, né? Não é só sexual. Ela é energia de vida. Então, se você está passando por um período de vida em que tem alguma coisa na sua vida que drena, que concentra completamente a sua energia, você vai tirar a energia das outras coisas para pôr nisso, inclusive a energia sexual. E isso, no caso do puerpério, é a criação do bebê. É essa dedicação absurdamente gigante que a mãe tem ao recém-nascido. E mesmo, eu falei recém-nascido, mas isso pode durar anos, né? Porque as crianças nos primeiros anos, elas são completamente dependentes e essa energia materna está completamente focada nelas. Mas isso também pode ser, por exemplo, um trabalho. E daí é um outro tema muito grande a gente falar sobre libido, né? Porque muitas pessoas falam, eu não tenho libido, a minha libido está baixa. Mas na verdade você tem que analisar a sua vida e ver para onde que você está focando essa sua energia. Porque a nossa energia é finita. Então ela é um tanto assim de energia. Se você está se esgotando energeticamente, né, você está focando toda essa energia no trabalho, vai faltar energia para as outras partes da vida.
Então, quando a gente fala sobre melhorar a libido, na verdade é sobre analisar e reorganizar a sua vida. E no período do puerpério, não é só uma questão hormonal, é uma questão de que essa mãe, essa nova mãe, ela tá ainda reestruturando, se organizando psiquicamente e fisicamente para cuidar desse bebê. E muitas vezes essa energia faz com que não haja muita energia para ser aplicada, né? Ser colocada em ter relações sexuais, enfim. E por último, eu queria falar um pouquinho sobre menopausa. Então, quando a mulher entra na menopausa, realmente a produção hormonal dos hormônios sexuais diminui e ela vai ter diversos possíveis efeitos aí dessa diminuição hormonal. Mas isso não quer dizer que a mulher na menopausa não tem desejo sexual e não tenha uma vida sexual prazerosa e ativa. Existem algumas mudanças físicas no corpo que talvez ela precise ter algum tipo de auxílio, como por exemplo o uso de lubrificantes, mas essa fase da mulher madura é uma fase sexual muito boa, na verdade, se essa mulher souber explorar esse momento e tiver a oportunidade de ter um parceiro ou de explorar isso sozinha mesmo, né? Um parceiro ou parceira. Porque é um momento em que a mulher ela já tem maturidade para ter ultrapassado parte desses tabus que eu falei até agora. Ela já consegue se comunicar melhor, ela já conhece o corpo e os seus próprios pontos de prazer. Então é um momento em que, se essa mulher quiser, é um momento em que é possível ter uma vida sexual muito prazerosa e muito ativa. Bom, espero que eu tenha explicado um pouco sobre a sexualidade, que vocês tenham entendido aí as diferentes fases que nós passamos na nossa vida. É claro que eu falei de uma forma geral e que cada pessoa é uma pessoa. Sempre que vocês tiverem alguma queixa específica, procure alguém para te ajudar, porque existem muitas coisas que podem ser feitas para que as mulheres tenham uma sexualidade mais prazerosa hoje em dia. Se vocês tiverem algumas dúvidas gerais, também podem deixar aqui nos comentários e a gente vai conversando. Tchau, tchau!